Boa noite a todos. Certamente, uma das formas de nós homenagearmos os nossos professores é compartilharmos com eles um pouco dos preciosos ensinamentos do Mestre por excelência, o Senhor Jesus Cristo. Especialmente aqueles ensinamentos contidos no Sermão da Montanha que marcaram a vida e a história de milhares, de milhões de pessoas ao longo do tempo e que até hoje falam profundamente ao nosso coração. Um desses ensinos é sobre o olhar. E o Evangelho de Mateus, sobretudo, registrou o texto dessa forma: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Os olhos, apresentados por Jesus como lâmpadas do nosso corpo, apontam para uma preciosa dádiva divina que nos aparelhou para percebermos o mundo à nossa volta. Os olhos, como lâmpada do nosso corpo, podem ser pensados como uma expressão dos nossos sentidos. A soma do que os nossos sentidos captam da realidade é que constituirão o nosso olhar sobre ela, ou seja, como a entendemos, como avaliamos o que se passa ao nosso redor. Desse modo, a visão, a audição, o olfato, o tato e a gustação seriam ferramentas que nos ajudam a colher informações da realidade que nos cerca e, com isso, progressivamente contribuindo para a constituição da nossa interioridade, da nossa subjetividade. Para que esse processo efetivamente aconteça, algumas forças precisam ser necessariamente mobilizadas. A primeira delas se relaciona com a estrutura da família, especialmente nos primeiros anos de formação da criança. O modo como o grupo familiar interpreta o mundo certamente terá grande influência sobre a formação do olhar da criança sobre a realidade. Se, por exemplo, se trata de uma família preconceituosa, a tendência é que a criança se expresse da mesma maneira. Se a família, ao contrário, é generosa e considera que as particularidades étnicas e culturais de cada povo e cada indivíduo contribuem para uma maior riqueza em termos de interação humana, então, da mesma forma, a criança tenderá a desenvolver esse tipo de olhar sobre a realidade. A segunda força que necessariamente pode e deve ser mobilizada para a construção do olhar da criança sobre a realidade é a escola. Falando de escolas, chegamos, é claro, à figura do professor. O trabalho que fazem, desde a educação infantil até os cursos de pós-graduação, incluindo aí no pacote mestrados, doutorados e pós-doutorados, contribui para a construção desse olhar da criança, do adolescente e do jovem sobre a realidade que nos cerca. Nesse sentido, o lugar do professor é muito importante. Nós damos graças a Deus pelos professores que temos, pois sabemos o quanto fazem para tornar o olhar dos nossos estudantes sobre a realidade o mais claro, o mais objetivo, o mais verdadeiro possível. É por isso que, quando paramos um pouco para refletir a respeito desse papel, que chega em muitos casos a alcançar o plano do que é sublime, nos enchemos de alegria e orgulho e passamos a torcer para que os nossos professores sejam muito bem-sucedidos em sua missão. E é justamente por causa disso que agradecemos a Deus pelos professores dotados de um bom olhar sobre a realidade. O que pode ser um olhar bom? É o olhar que vê o que precisa ser visto, que não se engana com as aparências, que clarifica ou lança luz sobre a realidade, que é capaz de apontar para os estudantes as possibilidades que a vida encerra, que permite a apreciação do belo, que estimula a sensibilidade. Nós agradecemos a Deus
pelos professores dotados de um olhar puro sobre a realidade, que seja fruto de uma consciência que não se deixou corromper pelos preconceitos, pelo ódio contra quem é diferente, pelo individualismo, pelo consumismo ou pelo excesso de centramento em si mesmo. A respeito disso, muito bem se expressou Paulo na sua carta a um futuro mestre cujo nome era Tito. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Finalmente, agradecemos a Deus pelos professores que se abrem permanentemente ao amor divino e, com isso, se tornam capazes de transcenderem a si mesmos, descobrindo a riqueza que é o encontro com o outro. Com esses outros tão diversos, que trazem na alma e no coração um mundo inteiro de possibilidades a serem decodificadas e assim se transformarem em pautas de ação que criem a possibilidade de um mundo melhor, de um país melhor, de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais generosa. Agradecemos a Deus pelos professores do Batista. Não se esqueçam, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Muito obrigado, que Deus a todos abençoe, no nome de Jesus.